Primeiro domingo do Advento, ano A. Primeira leitura, Isaías 2, 1 a 5. Salmo 121. Segunda leitura, Romanos 13, 11 a 14a. Evangelho, Mateus 24, 37 a 44. A ordem contida no versículo 42, portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vosso Senhor há de vir, é a chave de leitura para essa perícope, para todo o discurso escatológico presente em Mateus 24, 1 a 25, 46, e em particular para o anúncio da ignorância que Jesus fez. Quanto àquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A base para o discurso escatológico mateano é Marcos 13, que também é seguido por Lucas. À diferença de Mateus e de Lucas, Marcos escreveu antes da destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C. Por isso, em Mateus e Lucas, a parousia é uma mensagem distinta da catástrofe que se abateu sobre Jerusalém. Mateus é o único a utilizar o substantivo parousia, que aparece no capítulo 24, versículo 3, 27, 37 e 39, que no helenismo significava a presença de um soberano, passou a ser usado com sentido religioso, se tornou sinônimo de teofania ou da manifestação salvífica de uma divindade. Essa ideia já se encontra na literatura apocalíptica e está ligada à figura do Messias. Com o apóstolo Paulo, parousia passou a ser usado para indicar o retorno glorioso e messiânico de Jesus. Ponto de partida para a interpretação é o uso do substantivo Senhor, Kyrios, um título pós-pascal atribuído a Jesus de Nazaré e que revela a profissão de fé da comunidade mateana na sua divindade. Por esse título se buscou superar a dúvida do seu retorno como justo juiz. Nota-se que se o versículo 42 fosse retirado desse contexto, a fala de Jesus continuaria sem interrupção, pois por 3 vezes foi usado um título pré-pascal, Filho do Homem, versículos 37, 39 e 44. Graças a esse título, a lógica interna da fala de Jesus é mantida e desenvolvida a partir de 3 comparações: os dias de Noé, o trabalho de homens e mulheres e a chegada inesperada do ladrão. As 3 comparações servem para indicar a vida no seu cotidiano, dentro do que se considerava ser a normalidade. Com isso, afirma-se que o acontecimento da parousia de Jesus não estaria ligado a um momento extraordinário, mas ao ritmo da vida em seu curso considerado normal. A primeira comparação tem tonalidade universal e conduz o destinatário à lembrança do dilúvio, um marco trágico e catastrófico na narrativa bíblica contida em Gênesis 6 a 9. O fato decisivo recai sobre o dia em que Noé entrou na arca. Este fato não foi percebido pelas pessoas, porque, além de ignorarem os sinais, viviam despreocupadas e seguras de que nada lhes aconteceria. Por isso, o episódio do dilúvio é usado como forte apelo à vigilância dos fiéis. Assim, quando veio o dilúvio, somente Noé e sua família haviam se preparado e dado atenção aos sinais da indignação de Deus com a humanidade anestesiada em sua consciência. Nesse sentido, o dilúvio aponta para a justiça de Deus revelada através da criação no cotidiano da existência humana. Comiam e bebiam, os homens casavam-se e as mulheres eram dadas em casamento. O dilúvio, portanto, separou os bons dos maus, como ocorrerá no juízo final, segundo Mateus 25, 31 a 46. Por meio dessa primeira comparação, Jesus impacta certamente na mente e no coração dos seus destinatários. A sua intenção não é de causar medo, mas deseja emitir o alerta quanto à prontidão necessária. Diante da história e do seu cotidiano, é preciso ter a capacidade de discernimento que Noé teve
e principalmente é preciso ter a sua fé obediencial. Acreditou em Deus e trabalhou na fabricação da arca. Isso exigiu paciência e esperança frente à ordem recebida. Sem essas disposições, não teria acontecido o recomeço da humanidade, segundo a narrativa bíblica. O que é dito na segunda parte do versículo 39, assim também será a vinda do Filho do Homem, serve tanto como conclusão da primeira comparação, como abertura da segunda comparação, que de início pode dar a impressão de que Jesus estaria falando de arrebatamento. Contudo, por detrás da afirmação um será tomado, outro será deixado, está a exigência da prontidão, pois não se sabe quem levou a melhor, quem foi tomado ou quem foi deixado. Não há no texto pormenores que permitam deduções a esse respeito. Uma pergunta, porém, se impõe: quem estava preparado para ser tomado ou para ser deixado? Ao se considerar a primeira comparação, Noé, seus familiares e os animais foram deixados com vida, porque estavam na arca, enquanto que os demais foram tomados pelas águas, porque não se prepararam para a chegada do dilúvio. Ainda poderia ser dito que Noé, seus familiares e os animais foram tomados por Deus, isto é, foram salvos das águas, enquanto que o restante foi deixado de fora da arca e pereceu no dilúvio. O versículo 42 igualmente serve de conclusão para a segunda comparação e de abertura para a terceira comparação. Nota-se que o versículo 42 liga os versículos 37 e 41 com a breve parábola do versículo 43. É nessa parte da perícope que se insiste no tom da vigilância. O dado novo, como dito acima, é que o Filho do Homem é chamado de Senhor. É divino, e em suas mãos está o destino da história e da humanidade. Acreditar que Jesus, o Filho do Homem, é o Kyrios, pode indicar certa prontidão e preparação para a sua parousia, seja pessoal que comunitária. A última comparação é introduzida por um verbo que faz toda a diferença, pois é a comunicação de um conhecimento no qual se passa dos exemplos inesperados a uma situação na condicional e mais próxima da realidade dos destinatários, a vinda de um ladrão. É assim que o discípulo não se deixa distrair como nos dias de Noé e luta por permanecer acordado a fim de não ver a sua consciência anestesiada diante da realidade. Talvez por isso a imagem do ladrão foi usada para indicar a parousia de Jesus e se tornou uma das mais replicadas no Novo Testamento. Lucas 12:39, 1 Tessalonicenses 5:2-4, 2 Pedro 3:10, Apocalipse 3:3, 16:15. Se por um lado Jesus inicia dizendo, isto porém sabeis, por outro lado fala de ignorância na condicional. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão. O que se sabe é que ninguém parece preocupado com a vinda do ladrão. É o inesperado ignorado, porque não está sendo esperado. É como o dilúvio, que chegou como ladrão e devastou tudo. Do dia do dilúvio se passa a hora não pensada em que chega o ladrão. Por isso, a exigência da vigilância e da prontidão como devida preparação para a vinda de Jesus na sua parousia. Com esta chegará o juízo, segundo Isaías 2:1-5, acarretará em benefício não só para Israel, mas também para as nações que serão atraídas pela lei e pela palavra do Senhor, que provém de Sião, Jerusalém. É a luz acesa para iluminar e guiar a humanidade diante das trevas. Graças a essa luz, as obras são reveladas e são conhecidas as intenções humanas. É o que diz Romanos 13:11-14a. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para iluminá-lo, isto é, para expulsar as trevas da ignorância que aprisionam o ser humano. Dessa forma, como o dia sucede à noite, o tempo da ignorância cede lugar ao conhecimento da verdade salvífica. Ao dizer, eu sou a luz do mundo, João 8:12, Jesus revela que o tempo é oportuno e o momento é favorável, pois Deus, por ele, opera a salvação. Esta certeza de fé, porém, exige que cada fiel busque se preparar e que esteja pronto para o encontro definitivo com o Senhor. Assim, graças ao vigiai, a Igreja, pela história,
deixa de ser um presente desligado do passado e despreocupado com o futuro. Um bom início de Advento para todos, uma boa preparação para o Santo Natal. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.